2 Coríntios 11, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Coríntios 11, 1. Já acharei? Incline a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Que nesta manhã o Senhor fale conosco mais uma vez. E que nada venha do homem, pois o homem é falho e pecador. Mas seja o teu Espírito a falar neste lugar. Diga amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra aí. 2 Coríntios 11, 1 diz assim: Paulo continua a sua defesa. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, por zelo de vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem. Como o quê? Como virgem, pura a um só esposo, que é Cristo. Diga glória a Deus. Olha aqui para o pastor, só um minuto. Presta atenção aqui. Paulo falou que ele tem se esforçado para que aqueles que ouvem a palavra de Deus se apresente como virgem pura diante de quem? De Jesus Cristo. Amém, igreja? Por que virgem, né? Porque a mulher virgem, ela é considerada uma mulher o quê? Pura. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? Não foi assim que Deus escolheu Maria? Foi ou não foi? Para que Jesus habitasse no ventre dela. Amém? Então Paulo ele falou para Coríntios, né? Para os coríntios, que ele estava fazendo a parte dele, pregando, levando a palavra. Porque quando Paulo fala virgem pura, ele fala de purificação. Amém? E o que pode purificar o pecador? Não é verdade? Se nós somos pecadores, há alguma coisa que pode nos purificar? Sim. O que? A palavra de Deus, o Evangelho. Amém, igreja? Amém. Ainda que sejamos pecadores. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, a palavra que Paulo levava era qual é a palavra? A palavra dele ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Por isso ele falou: eu tenho vos apresentado, eu tenho falado com vocês, eu tenho mostrado para vocês o Evangelho, a palavra de Deus, para que vocês venham se apresentar o quê? Puros diante de Deus. Por que ele falou a virgem? Porque Jesus considera a igreja como noiva. Amém, igreja? Amém? Amém. Como noiva. Por isso ele citou a virgem. Quando Paulo abriu a boca, o Espírito Santo falou a virgem. Mas não é aquela virgem aí que os outros conhecem, não. Não é aquela imagem, não. A virgem que Paulo falava era a igreja. Diga glória a Deus. Amém? Se apresentar pura, por mais que nós sejamos pecadores, porque a perfeição está em quem? Está em Cristo. Amém, igreja? Ainda que não sejamos perfeitos, mas nós buscamos essa perfeição através de quê? Do Evangelho, a palavra de Deus. Amém, igreja? Era isso que Paulo passava para eles. Era isso que Paulo queria que eles entendessem, que através do Evangelho havia, ou melhor dizendo, há a possibilidade de você se tornar puro diante de Deus. Mas fazendo o quê? A vontade de Deus. Amém, igreja?
Aí quando Jesus voltar, diga glória a Deus. Quem crê que Jesus vai voltar? Amém? Quando o nosso Senhor voltar, que é o noivo, a noiva tem que estar como? Purificada, na posição de virgem. Amém, igreja? Ainda que não sejamos virgem, por causa dos nossos pecados, mas a palavra ela limpa, diga glória a Deus, ela purifica. Amém? A boca que antes xingava, hoje já não xinga mais. É ou não é verdade? A boca que falava coisas que desagradavam a Deus, hoje já não fala mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, tem nos purificado. Amém, igreja? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Por que tem que acontecer esse processo, pastor? É porque a vinda de Jesus já está próxima, igreja. Diga glória a Deus. Amém? E a igreja, a noiva, tem que estar preparada. Não é verdade? Ela sabe que ela vai casar. Ela está noiva ainda. Mas ela vai o quê? Casar. Não é verdade? E o noivo já está pronto, mas a noiva não está pronta. Não é assim no casamento? Quem é que chega primeiro? Não é o noivo? O noivo já chega pronto, né? Quando ele chega na igreja, a noiva já está lá na casa dela ainda. Quem está entendendo a figura de linguagem? A noiva já está lá ainda arrumando o cabelo, né? Colocando batom, se preparando. Isso é figura de linguagem. Amém, igreja? Se preparando para o noivo. Mas só que a noiva aqui é a igreja, que tem que estar preparada através da palavra de Deus. Amém, igreja? Fazendo o que Deus quer que nós venhamos fazer. Diga glória a Deus. É isso que Paulo explicava, era isso que Paulo levava, é isso que Jesus vem falando nas igrejas, que nós temos que nos preparar. Nós não podemos ficar desapercebidos. Lembra da passagem das 10 virgens que eu preguei aqui? Quem lembra? Não tinha as nércias. As nércias, elas que eram o quê? Desapercebidas. Jesus não quer um povo desapercebido, não. Jesus quer um povo ligado com as coisas do Espírito. Diga glória a Deus. Amém? E esse povo somos nós. Somos nós que domingo a domingo, meio de semana, estamos ouvindo a palavra. A palavra que purifica, que está nos purificando, nos preparando para receber o noivo que é Jesus. Amém, igreja? Que explicação, né? Que o Espírito Santo dá nessa manhã, né? Amém, igreja? Então nós temos que estar preparados. É um casamento, é como se fosse um casamento assim. Quer dizer, ainda é melhor ainda, né? É muito melhor, porque para onde nós vamos, diga glória a Deus, é muito melhor do que um casamento qualquer nesse mundo, ainda que seja o mais rico que for. É ou não é verdade? Nunca vai se comparar o casamento da igreja com o casamento do mundo real. O casamento da igreja com Jesus, com o casamento, não tem como comparar. Porque o casamento no mundo real, ele tem muitas desavenças, muitas coisas complicadas, é ou não é verdade? Mas o casamento da igreja com Jesus vai te levar para onde? Para a salvação, para o reino de Deus. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso? Que maravilha, né? Como é que Deus nos explica as coisas, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas aquele pastor prega muito. Não é o pastor, não. Quem fala através da boca do pastor é o Espírito Santo. Amém, igreja? E ele que explica. Porque hoje eu cheguei aqui, Deus me entregou essa palavra 4 horas da manhã, 3h40 da manhã mais ou menos. Foi a hora que Deus me entregou essa palavra para me pregar aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu li a palavra, mas não estava tendo entendimento. Mas aí, na hora que começou agora a pregação, olha o que Deus está explicando. Não é verdade? Às vezes a nossa mente, a gente está preocupada com muitas coisas,
A gente não consegue ter aquele entendimento. Mas na hora, meu irmão, que você abre a tua boca para pregar, diga glória a Deus. Não é você quem fala, é o Espírito Santo que fala através da tua boca. Amém, igreja? Porque quando você fala, você está profetizando, você está ensinando. Diga glória a Deus. Amém? Aí diz mais aí, ó. Versículo de número 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, a serpente enganou quem? A Eva. Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Diga glória a Deus. Amém, gente? Quer dizer, Paulo temia que eles se afastassem, que eles dessem ouvido a outras coisas que não fosse o que? A palavra de Deus, e acabasse o que? Se desviando do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quando a Bíblia fala do caminho, é Jesus. Quando a pessoa dá ouvido a outras coisas que não era para dar, ela acaba se desviando, saindo do caminho. É ou não é verdade? Porque ela se torna fraca. O Evangelho, a palavra de Deus, ela te fortalece. Mas a palavra desse mundo acaba enfraquecendo a pessoa. Ah, você não vai conseguir. Ah, não, Deus não está nem aí para você. Olha quanto tempo você está na igreja. Quer dizer, são palavras que não edificam a sua vida. Diga glória a Deus. E acaba enganando o seu coração, assim como Eva foi enganada pela serpente. Foi ou não foi? Foi, porque deu ouvido à serpente e não à voz de quem? De Deus. Por isso ela foi enganada. Como dizia um bispo amigo meu, bispo Carlos de Paula, ele sempre falava: com o diabo não tem conversa. É ou não é verdade? Porque ele é um espírito, nós somos seres humanos. Ele vai tentar de qualquer forma enganar e vai acabar enganando. Então o nosso ouvido tem que estar tampado para essas coisas aí do mundo. Diga glória a Deus. Mas aberto para as coisas de Cristo. Amém, igreja? O teu ouvido tem que estar atento à palavra de Deus. Atento. Por isso que na hora da palavra, né, o profeta que está pregando lá, o pastor, o apóstolo, seja quem for, sempre ele pede o quê? Silêncio e atenção. Porque é o momento de você estar o quê? Recebendo o alimento. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? Na hora que você está almoçando ou jantando, você não presta atenção ali no prato, no que você está comendo? Se você não prestar atenção, vai acontecer o quê? Vai cair comida no chão, vai sujar tudo, não é verdade? Assim é da mesma forma quando nós estamos na igreja. Se você não prestar atenção, o alimento vai cair por terra e você não vai conseguir se alimentar. Quem está entendendo isso? É ou não é verdade? Se você não estiver ligado no que Deus está falando, porque é o alimento para a nossa vida, é isso que nos mantém de pé. É a palavra de quem? De Deus. É o que faz você ficar forte, suportar as afrontas de Satanás. Diga glória a Deus. E era esse medo que Paulo tinha, que os coríntios se desviassem do caminho, desse ouvido a outras coisas que não eram para dar ouvido. É ou não é verdade? Eu conheci um pastor que ele falava isso. Às vezes as pessoas iam levar fofoca, que tem muita gente fofoqueira. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Mas só lá fora, né? Dentro da igreja não tem isso não, tem? Hã? Misericórdia, tem, né? Toda igreja tem ou não tem? Aí chegava com palavras
para querer fazer fofoca pro pastor. Pastor, sabe o que ele falava? Esse colega meu falava assim: o que tu tem para me dizer, irmão? É para edificar? Se não for para edificar, nem me fala. Nem me fala. Se for fofoca, nem me fala. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? Porque não edifica. Vai falar mal da vida dos outros, não é verdade? Às vezes a vida daquela pessoa está pior do que a do que ele está falando. Mas ele quer fazer fofoca, quer falar mal. Aí acaba, em vez de estar prestando atenção no que é para estar prestando atenção, não está. Aquilo que edifica, que é o Evangelho. Diga glória a Deus. Aí fica de picuinha dentro da igreja, fica de picuinha com parente, com vizinho, coisas que desagrada a Deus e não leva você a lugar nenhum, não é verdade? Aí diz mais aí, ó, versículo 4: se na verdade, o quê? Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, presta atenção, que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, quase que não sai, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Diga glória a Deus. Ele citou o quê? Apóstolos. Você vê, né? É o que mais tem por aí. São falsos profetas. É ou não é verdade? Não fala nada que edifica a vida da pessoa. Fala nada. Que só pensa nele mesmo, na sua vida o que? Financeira. Está cheio deles por aí. Cheio deles. Mas isso tudo um dia vai ser cobrado. Vai ou não vai? Vai. Ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém vai escapar do julgamento. Diga glória a Deus. Aí diz mais aí, ó, versículo de número 6: e embora seja falto no falar, disse Paulo, né? Não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos temos, né? Feito conhecer isso. Amém? Cometi eu porventura, versículo 7, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Amém, igreja? Gratuitamente. Está vendo aí? Vos anunciei o Evangelho de Deus. Olha só. Aí hoje em dia, você convida certos pregadores que tem por aí para pregar na igreja. Eu gostaria que o senhor fosse lá na minha igreja pregar. Não, eu vou sim, irmão. Mas o meu salário é 5.000 reais para poder pregar. Ué, Paulo pregava por quanto? Paulo pregava por quanto? Gratuitamente. E tem gente usando isso aí, a palavra de Deus, para poder encher o bolso de dinheiro. É certo isso, gente? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu nunca cobrei a ninguém. Já me chamaram para pregar em várias igrejas. Muito pelo contrário, ao invés de eu cobrar, eu ainda ajudo na oferta. Diga glória a Deus. Amém, gente? Porque o Evangelho é de graça. O Evangelho é de graça.
Não é para cobrar, para pregar. Não existe isso. Quem concorda comigo? É ou não é verdade? Já pensou? Você chegasse ali na porta e falasse assim para você, ó, para você entrar, você tem que pagar. Para você ouvir a palavra de Deus, você tem que pagar. Aí eu botar uma roleta ali na porta, né? Para você poder pagar a tua entrada na casa de Deus. É a mesma coisa, é ou não é verdade? Ah, eu queria ouvir a palavra de Deus, então é 50 reais para você ouvir. Que absurdo, né, gente? E o mundo está assim, ó, está cheio deles. Agora, você vai numa igreja pregar e não cobra nada, o próprio Deus, ele toca no coração do líder da igreja para te abençoar com uma oferta para gasolina, para você ir embora para casa. Diga glória a Deus. Amém, gente? Aí é diferente. Agora, a pessoa cobrar para pregar a palavra, não existe isso. A palavra é graça. Graça é dom gratuito. Diga glória a Deus. Graça, já diz, gratuito. É de graça. Diga glória a Deus. Amém, gente? Não existe isso, ficar pedindo dinheiro para pregar. Aí diz mais aí, ó, versículo de número 8: despojei outras igrejas. Olha aí, presta atenção aí. O que Paulo falou? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, de vos ser pesado. Diga glória a Deus. Quer dizer, o salário que ele aceitou veio das igrejas que dava a Paulo para manter Paulo pregando o evangelho por todo o mundo. Diga glória a Deus. Isso é diferente. Paulo não pedia, as igrejas ajudavam Paulo para que ele tivesse condição de se alimentar no caminho, na jornada. Quem está entendendo isso? Por isso ele falou: eu despojei, eu aceitei a oferta que me dava para poder pregar o evangelho para vocês. Porque de um país para o outro, naquela época não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha motocicleta. É ou não é verdade? Imagina você de camelo ou de cavalo de um país para o outro. Quantos dias? Você tem que comer, você tem que beber, não é verdade? Você tem que alimentar os animais. Diga glória a Deus. Então por isso Paulo aceitava, não para o bem próprio dele, mas para o bem do evangelho. Quem está entendendo o que Deus está falando? Está vendo aí a diferença? E tudo está aqui, ó, tudo ensinando. Só não aprende quem não quer aprender. Você acha que esse sujeito que cobra para pregar nas igrejas, será que ele não sabe disso aqui? Sabe, claro que ele sabe. Mas ele obedece? De jeito nenhum. Ele está totalmente fora do padrão da palavra de quem? De Deus. Totalmente fora. Não faz o que Deus pede para fazer. Amém, gente? Porque dai de graça o que recebeste, de graça, diz a palavra. Está vendo aí? Jesus, quando pregava, ele cobrava alguma coisa? Não, nunca cobrou. Não é verdade? Muito pelo contrário, né? As pessoas que levavam oferta para ajudar a obra de Deus. Amém, igreja? Né? Você vê que levava, porque Judas era um tesoureiro. As pessoas que levavam oferta para a obra de Deus. Mas o próprio Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Por que hoje os homens cobram? Por que não seguem o que é para seguir? Não é verdade?
Diga glória a Deus. E tem mais. E tem mais. Se for igreja pequena, nem vão, nem aparece. Ah, irmão, quantos membros tem na tua igreja? É assim mesmo. Quantos membros tem na tua igreja? Eu só prego para mais de 150. Se tiver menos de 150, eu não prego. Que absurdo, né? É ou não é verdade? Que absurdo. Jesus falou que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Diga glória a Deus. Amém, gente? Quer dizer, não fazem nada do que está aqui. Nada. Isso é para nós também. É ou não é verdade? Isso é para nós também. É para toda igreja. Diga glória a Deus. Aí diz mais aí, ó. Paulo recebia salário para servir a Deus e poder servir as pessoas, levando a palavra, levando o evangelho. Por isso ele aceitava receber as ofertas de várias igrejas. Diga glória a Deus. Aí diz mais aí, ó, versículo de número 10, né? Aí diz aí, ó: a verdade de Cristo está em mim. Diga glória a Deus. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Diga glória a Deus. Acaia é uma cidade grega. Amém, igreja? Acaia era uma cidade grega. Por que Paulo falou isso? Não me será tirada a glória em Acaia. Porque quando Paulo foi pregar em Acaia, a idolatria lá era muito grande. Era difícil. O coração das pessoas lá era coração de pedra, coração duro, coração que não aceitavam a palavra de quem? De Deus. Não aceitavam de jeito ou maneira. Paulo pregava o evangelho, mas eles não aceitavam. Eram muitos poucos aquele que se convertia. Diga glória a Deus. Porque o coração estava na idolatria, adorando outros deuses. Porque os outros deuses não têm palavra, mas o nosso Deus tem palavra. Tem ou não tem? Diga glória a Deus. Porque a palavra dos outros deuses, melhor dizendo, eles nem falam, né? Mas a palavra que eu quero dizer é assim, é o modo de dizer. Eles não cobravam nada de ninguém. Deus cobra? Não, Deus ensina. Amém, igreja? Deus nos ensina a ter uma vida digna na presença dele. Diga glória a Deus. E quando Paulo pregava em Acaia, essa cidade grega, eles rejeitavam a palavra de Deus, porque adoravam outros deuses. Aí diz aí, ó, versículo 11: por que razão? Perguntou Paulo. É porque não vos amo. Olha o que Paulo falou: não vos amo. Deus o sabe. Está vendo aí? Paulo falou que não amava eles, o povo da cidade de Acaia. Diga glória a Deus. Paulo não amava. Sabe por que Paulo não amava? Porque eles recusaram o Senhor Jesus. E quem recusava o Senhor Jesus para Paulo era a mesma coisa que está recusando o quê? Ele, o próprio Paulo. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Porque Jesus era tudo para Paulo. Jesus é tudo para você? Sim ou não? Para nós é, né? Graças a Deus. Porque quem recusa Jesus é teu amigo? Vai ser teu amigo? Nunca. Duvido que vai ser teu amigo. Vai nada. Que está recusando o que você está pregando, recusando a verdade. Diga glória a Deus. Aí diz aí, ó, ele falou que Deus sabia. Ele falou que Deus sabia que ele não amava esse povo. Versículo 12: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que o buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós.
naquilo em que se gloriam. Diga glória a Deus. Em outras palavras, né? Dizendo, ainda que eles não gostem do Evangelho, eu não pude me negar de pregar para eles, porque essa é a missão que me foi dada. Amém, igreja? Essa é a missão que nos foi dada, pregar a palavra de quem? De Deus. Ele falou, eu não gosto deles, mas se Deus falar, vai lá pregar, eu tenho que ir pregar. Diferente de Jonas, que quando Deus falou, vai lá pregar em Nínive, Jonas, fugiu. Paulo não, falou, eu não gosto deles, eu não os amo, mas se Deus falar, vai lá, eu obedeço. Diga glória a Deus. Amém, gente? Quem está entendendo o que Deus está falando? Você pode não gostar de uma pessoa, mas por você não gostar dela, você não pode deixar de pregar o Evangelho para ela. Diga glória a Deus. Porque o Evangelho é a semente que edifica, é a semente que limpa. Foi essa semente que um dia entrou no nosso coração. Por isso hoje nós estamos dentro da igreja. É ou não é verdade? Porque um dia nós não vimos a semente, e ela entrou em nós e germinou a boa planta, né? Diga glória a Deus. E deu os bons frutos. Amém, igreja? Então, ainda que nós não gostamos da pessoa, mas não podemos negar a ela o quê? A palavra de quem? De Deus. Ainda que ela não goste de você, mas você tem que pregar o Evangelho para ela, porque amanhã depois o sangue dela não vai ser cobrado de você. Diga glória a Deus. É ou não é verdade? É, gente, é verdade. Você leva a palavra, faz a vontade de Deus, e as pessoas às vezes endurecem o quê? O coração. Mas faça a sua parte. O Paulo falou, eu não gosto deles, mas eu fiz a minha parte, eu fui lá, eu preguei, eu evangelizei, eu falei de Jesus, eu ensinei a eles como andar no caminho, como andar com Jesus. Amém, igreja? Paulo fez a parte dele. É o que nós temos que fazer, a nossa parte. Talvez aquele vizinho que mora do teu lado não gosta de você, mas prega para ele, fala de Jesus para ele. Ah, pastor, ele não vai me ouvir não. Fala, faça a sua parte. Se todos fizessem a sua parte, o mundo estaria melhor, não é verdade? Mas é como Paulo falou, há muitos apóstolos por aí, há muitos bispos, há muitos pregadores da palavra, mas nem todos estão fazendo o que agrada a quem? A Deus. Uns cobram para pregar, uns querem enriquecer através